Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Um dia dos namorados extremamente frio aqui em Barbacena, Minas Gerais. Mas vamos falar sobre o time do Atlético, né? Já que o jogo é no sábado, não é no domingo essa semana, então tá se aproximando mais uma rodada de Série B. E mais uma rodada que o Atlético tem alguns desfalques importantes, como é o caso do Isaac, o Filipinho, o Zabelli, o Velasco, jogadores que para muitos seriam titulares, e a gente começa a ter um olhar um pouquinho mais amplo do grupo para tentar encontrar algumas boas soluções. E nessa busca por soluções, naturalmente, a gente vai precisar utilizar alguns jogadores que o torcedor ele já definiu como bagre, né? Eu tenho muita dificuldade desse perfil, o bagre. O que é o bagre, né? Óbvio que a gente tem jogadores mais limitados num cenário, a gente tem jogadores mais limitados do outro, mas eu acho que o que mais me incomoda dessa palavra bagre é porque você limita o debate, você limita a discussão, você limita trocar ideia. Eu acho que é muito importante a gente entender o que o jogador ele pode te oferecer e também o que o jogador ele não pode te oferecer. E é mais ou menos isso que eu quero falar com vocês sobre a realidade dos, entre aspas, bagres do Atlético. O Atlético ele tem, eu volto a dizer, um elenco de Série B, tá? Isso não é um segredo. O Atlético ele se preparou, o Atlético montou um elenco de Série B para disputar uma Série B. Inclusive, uma das grandes prioridades que o Atlético tinha no mercado é o fato da gente estar numa posição de priorizar quem tinha minimamente experiência na competição. A Série B é uma competição muito específica. Então, você ter um cuidado ali de você não pegar jogadores que tinham outra trajetória, tinham outra vivência e tentar botar eles na Série B à força, o Atlético ele montou um time de Série B. E quando você monta um time de Série B, é óbvio que você vai ter jogadores limitados tecnicamente. A competição da segunda divisão é uma competição muito limitada tecnicamente, então quando você busca jogadores desse perfil, é natural que você encontre jogadores que porra, a gente percebe que tem algo faltando ali. Por exemplo, no último jogo, um dos jogadores que saiu mais criticado foi o Abrão. O Abrão, ele nunca foi um cara que a gente trouxe ele imaginando que ele teria um refino técnico. O Abrão, é um zagueiro rebatedor, o Abrão, é um zagueiro de imposição física, o Abrão, é um zagueiro de capacidade de porra, ganhar duelos, de proteger a área. Então por que a gente tá cobrando que esse cara ele costurou o jogo do Atlético? Ah, mas o Falcão perdeu algumas bolas ali no meio campo. Alguém tinha dúvida que o Falcão não ia ser essa peça dominante do meio campo, acima pô, do bem e do mal? Ah, mas o Léo Pelé perdeu uma disputa pelo alto. Alguém tinha dúvida que o Léo ia perder disputas pelo alto? O meu ponto não é sobre o que esses caras eles não entregam. Porque se a gente ficar focando muito no que eles não entregam, é muito fácil. Só que eu acho que um bom treinador, ele pega o, entre aspas, bagre, e ele muda a perspectiva. Beleza, o Abraão não me entrega uma capacidade de construção, o Léo não me entrega uma capacidade de posição física. O Falcão não é um cara que vai ter um trato refinado com a bola, o Juliano não vai ser o cara mais competitivo, mas beleza. O que esses caras eles podem te oferecer? Eu acho que é isso que a gente precisa começar a mudar nossa perspectiva. Bagre, todo mundo tem. Nas temporadas que o Atlético foi campeão, tinham vários jogadores ali limitados. O Atlético nunca deixou de ter bagre. Pega o tratamento da torcida do Palmeiras em relação ao Rony. Pergunta o que eles acham. A torcida do Vasco em relação ao Wellington. Pedro Henrique, Eric, Cetadinho, todos já foram criticados em algum momento. Ah, mas eles são muito melhores do que estão aqui hoje. Mas o ponto é que eles são muito melhores porque começou a entender a funcionalidade deles. Então, o Bagre sempre vai existir. Mas a gente tem que começar a estimular o Bagre funcional. Ah, mas o Abraão é ruim construindo. Beleza, mas ele é bom rebatendo. Vamos estimular, vamos criar mecanismos para que isso seja o jogo dele, tá? Para que isso seja a capacidade de jogo dele mais explorada, mais alimentada para ele poder se sobressair. Aí talvez ele deixe de ser menos bagre. O Léo é bagre? Não deixa de ser. O Léo é um zagueiro de limitações, principalmente limitações físicas. Mas não tem como chegar aqui e falar que o Léo é um zagueiro que constrói mal, que o Léo é um zagueiro lento. Então vamos criar mecanismos para que isso se sobressaia do Léo.
Não dá pra dizer que o Falcão não é um cara bom nos duelos individuais. Não dá pra dizer que o Juliano é um cara que tem um refino com a bola no pé. Então esses caras, eles se tornam muito mais bagres a partir do momento que você tem um time desorganizado, porque você não tem intenção. O time desorganizado, ele perde intenção. O cara tá ali por tá. E tudo pode acontecer com aquele cara. Quando você começa a ter um nível de planejamento, eu vou utilizar o jogador assim, 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 o que que acontece? Seu time, ele fica, naturalmente, um time mais organizado. O seu time, ele fica um time mais funcional, porque você vai pegar a qualidade do cara e vai explorar a qualidade do cara. Você não vai pegar a qualidade do cara e vai fazer com que o ponto fraco dele fale mais alto. Porque do melhor jogador ao pior jogador não existe pontos fracos e pontos fortes. Mas quando você pega, sei lá, vou pensar na parte mais alta do futebol brasileiro. Um John Arias. E bota pro John Arias ser um ponta de ataque a profundidade, ele vai até te entregar. Mas tu perde a associação. Tu perde a capacidade de diálogo. Tu bota um Arrascaeta pra jogar de camisa 9, será que ele vai render? Ou botar um Arrascaeta pra voltar muito pra buscar jogo? Então, assim, uma boa comissão técnica, e aí já entra também um pouquinho de cobrança do trabalho do Odair, uma boa comissão técnica privilegia as qualidades dos jogadores que você tem. Uma boa comissão técnica opta em valorizar a qualidade dos jogadores que você tem. Por isso que eu falo, nenhum jogador do Atlético é um caso perdido. Mas tem muitos jogadores do Atlético sendo muito mal aproveitados. E tendo muito mais o lado negativo sendo aumentado e o lado positivo sendo diminuído. E você ainda tem nessa brincadeira como um todo o lado mental da parada. Porque psicologicamente mal, todos os jogadores do Atlético vão ser piores. Então a torcida do Atlético, ela acha X bagre, ela acha Y bagre, de alguma maneira, manifestar, criticar, não vai mudar absolutamente nada, só vai piorar a situação. Então por isso que eu falo, o mínimo que a torcida do Atlético pode fazer é mudar o ambiente. O mínimo que a torcida do Atlético pode fazer é potencializar o ambiente. O mínimo que a torcida do Atlético pode fazer é fazer com que esse grupo ele se sinta mais confortável dentro de campo. E a arquibancada ela tem muito poder de deixar esse grupo desconfortável. Agora precisa pensar também em deixar esse grupo confortável. Então, assim, a realidade dos bagres do Atlético ou de qualquer time é esse. Todo bagre ele tem uma função. Todo bagre ele tem uma capacidade de te ajudar de alguma forma. Todo bagre tem a capacidade de fazer o time dar resposta de uma forma. O que não pode acontecer é a gente querer que bagre seja tubarão. Que bagre seja baleia. Que bagre seja um bialo de um peixe-boi. Que bagre seja uma enguia com umas barbatanas maravilhosas. Tá ligado? Isso aí não dá. Isso aí não dá.